Boa tarde, eu sou a professora Juliana, professora de Biologia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos da genética. Primeiramente, o conceito de DNA. Tá? Então, DNA é uma molécula, o ácido desoxirribonucleico, é a molécula da hereditariedade. Através dela, eu tenho a transmissão de caracteres ocorrendo ao longo das gerações, sempre passado de pais para filhos. E a partir disso, eu tenho a transmissão dessas características ao longo das gerações, o que garante a sobrevivência da nossa espécie. Não só da nossa, como de todas as espécies que a gente tem. Quando eu falo, do DNA em si, tá? Nós, como espécie humana, nós possuímos 46 moléculas de DNA, que estão dentro do nosso núcleo celular. Por conta de ser uma molécula longa, que contém toda a informação para a formação de um indivíduo, completo, por conta disso, eu tenho esse DNA extremamente condensado dentro desse núcleo celular. E a partir disso, eu tenho a formação da cromatina. Tá? A cromatina, então, vai ser o conjunto dessa molécula de DNA juntamente a proteínas, que passam por alguns níveis de condensação até que a gente tenha a formação dos cromossomos. Tá? Então, quando eu tenho um cromossomo, ele está no nível máximo de condensação desse DNA, e ele está bem empacotadinho dentro do núcleo celular, e ele apenas passa pelo processo de desenovelamento, tá? Quando ele for passar por uma leitura de proteínas, para que eu tenha uma leitura de proteínas ali para a formação da síntese proteica, ou também no momento da divisão celular. Tá? Então, as principais proteínas envolvidas na formação desse cromossomo são as histonas. Então, aqui, falando mais especificamente dos cromossomos, então ele vai ser uma estrutura compactada, composta por uma longa molécula de DNA, e proteínas associadas, formando essa estrutura característica que lembra bastante um X, que é tão conhecida por todos nós. Então, dentro dessa molécula de DNA, que está condensada em forma de cromossomo, eu tenho uma sequência linear de genes. Tá? Então, esses genes vão ser distribuídos ao longo dessa molécula de DNA, e a partir disso, eu vou ter essas proteínas ali. O que eu chamo de cromossomo homólogo, tá? Nada mais é do que cromossomos, onde eles vão ter genes equivalentes um no outro. O que isso quer dizer, tá? Eu, como espécie humana, sou um organismo diploide, ou seja, terei duas cópias de cada um desse cromossomo, duas moléculas com a mesma sequência de genes, Uma proveniente do pai, do meu pai, outra proveniente da minha mãe, tá? Então, lá no momento da fecundação, eu tive a formação de um óvulo e de um espermatozoide, que quando eles se fundiram e deram origem ao zigoto, que é essa célula fecundada, essa célula continha tanto um cromossomo, um cromossomo, por exemplo, aqui do par 1 ou do par 2, como está sendo exemplificado nessa imagem aqui. Então, aqui eu tenho o par 2, dos meus cromossomos homólogos, um proveniente do meu pai, o outro proveniente da minha mãe, tá? Então, são dois cromossomos separados, ou seja, duas moléculas de DNA que apenas serão duplicadas e vão ser observadas como um X, no momento que eu tô pronto para que tenha divisão celular. Então, quando vai ocorrer a divisão celular, eu vou ter a duplicação desse cromossomo homólogo. Tá? Então, quando eu tenho a duplicação, eu vou ter duas fitas desse primeiro cromossomo proveniente do meu pai, duas fitas desse cromossomo proveniente da minha mãe. Tá? Então, esse é o cromossomo duplicado.
tá? Então, quando ele vai passar, né, eu vou ter ali, ó, cada filamento unido por um centrômero, tá? Que é essa constrição primária aqui, tá? Então, eu vou ter essas duas moléculas, né? Uma molécula que foi a fita molde e a outra que foi copiada a partir dela, tá? Lembre sempre, né? Mais uma vez, tá? O cromossomo ele estará duplicado no período de metáfase, ou seja, quando ele entra na divisão celular. Tá? Então, eu tenho a prófase, né? Onde eu já tenho esses cromossomos aumentando a sua condensação, tá? Mas já duplicados. E aí, lá na metáfase, né? É o momento que eles estão mais bonitinhos, tá? Que normalmente a gente captura esses cromossomos para fazer estudos genéticos, estudos de biologia celular, tá? Então, quando o cromossomo duplica, é uma molécula que duplicou em duas, tá? Lembrem, aqui eu tô mostrando apenas o cromossomo de origem materna. Na origem paterna vai acontecer a mesma coisa. Então, vamos lá. Supondo que esse aqui é o cromossomo par número 2, eu vou ter, né, dois cromossomos do par número 2 duplicados. Um que veio da minha mãe, o outro que veio do meu pai. E aí eu tenho a formação dessas cromátides irmãs, tá? Então eu chamo de cromátide irmã após essa duplicação, ó. Então vejam, aqui eu tenho uma molécula de DNA inicial, aqui eu teria a cópia dessa molécula de DNA, tá? Unidos por um centrômero, a constrição primária, porque duplicou, tá? Supondo que esse aqui é o cromossomo que eu recebi da minha mãe e esse aqui será o cromossomo que eu recebi do meu pai. Então, aqui eu também vou ter uma molécula inicial duplicada, tá? Então, dentro desse mesmo cromossomo, as cromátides que estão unidas pelo centrômero são cromátides irmãs. E eu chamo de cromátides homólogas essas cromátides, tá? Que vão ter a mesma sequência de genes, porém, uma é de origem materna e a outra é de origem paterna. Outro conceito extremamente importante, tá? Dentro da genética, é o conceito de haploidia e diploidia, tá? Que nada mais é do que um conjunto de cromossomos que eu vou ter, tá? Na espécie humana, né? As únicas células que eu tenho haploide são nossos gametas, né? Lembrei lá que eu já comentei que o óvulo e o espermatozoide vão conter apenas uma cópia desse cromossomo, né? Para que no momento da fecundação eu tenha a união desses dois gametas e assim surja um novo indivíduo geneticamente diferente, né? O que é extremamente importante para a sobrevivência da nossa espécie. Então, aqui eu tenho uma célula haploide, tá? Como, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide, tá? Olha, cromossomo 1, cromossomo 2, 3 e 4, tá? Uma única cópia. No espermatozoide, cromossomo 1, cromossomo 2, 3 e 4. Ocorreu a fecundação, tá? Eu passo a ter um zigoto diploide, ou seja, 2 cromossomos para 1, 2 cromossomos para 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4 e assim por diante, tá? Então, num organismo diploide, como é o caso da espécie humana, eu vou ter células contendo dois conjuntos, né, do número cromossômico característico da espécie. E, né, para finalizarmos, né, gene, tá? Então, o conceito de gene, tá? É o gene em si, gente, eu tô afunilando, tá? Quando eu chego no gene, eu peguei um pedacinho desse cromossomo inicial que eu vou destacar aqui, ó, e eu consigo ver ele, tá? Então, esse pedacinho é um segmento, tá? Um segmento de DNA que vai ser responsável pela codificação, tá? De uma proteína ou de um RNA funcional, tá? Então, antes a gente dizia que um gene era considerado um segmento que tinha capacidade de codificar uma proteína. E hoje em dia esse conceito já está um pouco ultrapassado, tá? Desde que ele consiga codificar um RNA que seja funcional, ele é considerado um gene,
tá? Então, ele vai executar uma função biológica, né? Ele vai ter uma função, mesmo que muitas vezes ainda não conhecida, porque a gente ainda não conhece totalmente o nosso genoma, né? Então, a gente vai ter ainda muito DNA que é considerado, né? Que antes era considerado DNA lixo, e que cada dia tem se descobrido novos tipos de moléculas de RNA, né? Então, ele vai ter uma função biológica no nosso organismo, né? E ele pode ser traduzido em uma proteína ou não, tá? Então, uma proteína, né, eu vou ter ali a proteína executando diferentes funções no meu corpo. Lembrem lá que proteínas estão na constituição celular, constituição tecidual, eu tenho proteínas de transporte de membrana envolvidas ali, eu tenho proteínas funcionando como anticorpos, né, na defesa do nosso corpo. Então, tá, aqui eu trouxe, né, foi uma aula breve, eu quis trazer os principais temas, os principais conceitos dentro da genética, bom? E até a próxima. Boa tarde.